E o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que os BRICS já fez, porque nós convidamos novas pessoas, gente importante, para que a gente os convença de que o BRICS é um novo jeito da gente fazer o multilateralismo sobreviver no mundo. Nos BRICS, a gente tem convicção que a gente não quer mais um mundo tutelado. A gente não quer mais Guerra Fria. A gente não quer mais desrespeito à soberania. A gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS, a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esses BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação, sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com um documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. A gente não quer mudança no FMI porque eu não gosto do FMI. A gente quer mudança no FMI para o FMI ser um banco de investimento, sabe, para atender às necessidades dos países mais pobres. Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como tem acontecido, porque o modelo de austeridade que tem sido feito com outros países é fazer com que a dívida seja impagável cada vez mais. Então, o que nós queremos mudar é criar um sistema financeiro, e o Banco dos BRICS serve de modelo, que a gente possa criar um novo tipo de financiamento, em que a gente possa garantir, inclusive, que alguns países que devem possam ser utilizados a dívida como forma de investimento em infraestrutura, no setor da saúde, no setor energético, no setor de infraestrutura. Alguma coisa tem que mudar. O que a gente não pode é continuar com a mesmice de sempre. O dólar americano está vivendo seu pior momento em mais de 5 décadas. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas estrangeiras, despencou mais de 10% no primeiro semestre de 2025, o pior resultado desde 1973. Para quem entende de mercados financeiros, isso é como ver o Titanic começando a inclinar. Um movimento que poucos previram, mas que está mandando ondas de choque pelo sistema financeiro global. Enquanto isso acontece, a moeda americana sofreu o pior primeiro semestre do ano desde 1973, com os investidores revendo sua exposição diante das políticas comerciais e econômicas implementadas no segundo mandato de Trump. E não estamos falando de uma queda qualquer. O DXY caiu 4,51% nos últimos 12 meses, sinalizando uma tendência que vai muito além de flutuações normais de mercado. O que torna isso ainda mais impressionante é que essa queda está acontecendo mesmo com todas as tentativas de Trump de fortalecer a economia americana através de suas famosas tarifas. Na verdade, é exatamente o contrário do que ele prometeu quando voltou ao poder. As tarifas que supostamente iam fazer a América grande novamente estão se transformando num tiro no pé épico. A inflação nos Estados Unidos ganhou força em julho de 2025, impulsionada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, que elevaram os custos de bens de consumo, como móveis, eletrodomésticos e vestuário. Imaginem a situação. Trump cria tarifas para proteger a indústria americana, mas quem paga a conta é o consumidor americano comum, que vê o preço do café subindo 2,3%, impactado pelas tarifas de 10% sobre importações e pela recente imposição de 50% sobre produtos brasileiros. E aqui começamos a entender por que o dólar está despencando. Aproximadamente 76,7% das empresas de serviços que enfrentaram um aumento de custos devido às tarifas transferiram pelo menos parte desse aumento para seus clientes. No setor manufatureiro, cerca de 75% das empresas pesquisadas seguiram uma tendência similar. As empresas americanas estão literalmente repassando os custos das tarifas de Trump para o consumidor final. Mas o mais interessante não é nem isso.
O que realmente está chamando a atenção é como o mundo está reagindo a essa estratégia americana. As tarifas de Trump contra seus parceiros comerciais, com idas e vindas, e a complicada situação fiscal dos Estados Unidos está criando um ambiente de incerteza que está afastando investidores e países inteiros do sistema financeiro americano. E é aqui que entra o movimento mais estratégico que estamos vendo na geopolítica mundial. Enquanto os Estados Unidos se enfraquecem com suas próprias políticas do outro lado do mundo, uma aliança de países está construindo algo que pode mudar completamente as regras do jogo econômico global. Os BRICS não são mais aquele clubinho de países emergentes que a mídia ocidental costumava descartar. O BRICS é uma organização intergovernamental que compreende 10 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos. E esse grupo está crescendo. Em 6 de janeiro de 2025, a Indonésia se juntou oficialmente ao BRICS como membro pleno, tornando-se o primeiro estado do Sudeste Asiático a ingressar no bloco. Mas o que poucos percebem é que isso não é coincidência. Os países do BRICS respondem por 35% da economia mundial e por 40% do comércio global. Estamos falando de quase 1/3 da economia mundial que está se organizando numa estrutura paralela ao sistema dominado pelos Estados Unidos. E quem está liderando essa transformação são justamente Brasil e China, 2 países que entenderam que o futuro não passa mais por Washington, mas por uma nova arquitetura econômica global que eles mesmos estão construindo. Os governos do Brasil e da China avançaram nas últimas semanas na negociação para que o comércio e os investimentos entre os 2 países sejam feitos diretamente entre o real e o yuan chinês, o que excluiria o dólar dos Estados Unidos como moeda de referência nas transações. Isso pode parecer técnico, mas é revolucionário. Imaginem a seguinte situação. O Brasil vende soja para a China e recebe pagamento direto em yuan. A China vende equipamentos para o Brasil e aceita pagamento em reais. Nenhum dos 2 países precisa passar pelo dólar nessa transação. Nenhum dos 2 depende do sistema bancário americano. Nenhum dos 2 fica sujeito às sanções ou pressões políticas de Washington. O acordo de swap cambial foi assinado entre os bancos centrais dos 2 países. Esse tipo de instrumento permite a troca de moedas por um período determinado, o que facilita o comércio direto sem a necessidade de usar o dólar. E os números mostram que isso não é brincadeira. O Conselho Monetário Nacional determinou que o valor das operações não poderia ultrapassar 157 bilhões de reais, com validade de 5 anos. Estamos falando de quase 160 bilhões de reais em operações que vão contornar completamente o sistema financeiro americano. E isso é só o começo. A balança comercial entre os 2 países alcançou 150 bilhões de dólares no ano passado, e os investimentos diretos da China no Brasil chegaram ao acumulado de 70 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, o comércio bilateral Brasil-China de 150 bilhões de dólares é maior que o PIB de muitos países europeus. Mas o que torna essa parceria ainda mais poderosa é que ela não está acontecendo no vácuo. O Brasil, sob a presidência rotativa do BRICS desde 1º de janeiro, irá avançar no uso de moedas locais para realizar operações financeiras relacionadas ao comércio e investimentos realizados pelos países membros do grupo. Vários membros já usam moedas locais no seu comércio bilateral, o que continuará no período da presidência brasileira, explica o secretário Maurício Lírio. E isso não é teoria. No programa Roda Viva, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, avaliou que o avanço do comércio em moedas locais entre países do BRICS é uma tendência irreversível. O Brasil está usando sua posição como presidente do BRICS em 2025 para acelerar um processo que vai muito além do comércio bilateral com a China. No documento que define suas prioridades ao longo deste ciclo do BRICS, a presidência brasileira se
comprometeu a desenvolver uma plataforma que permita aos países membros usarem suas próprias moedas para o comércio entre eles. E aqui começamos a ver a genialidade da estratégia brasileira. O país não está apenas fazendo acordos bilaterais com a China. Está usando esses acordos como modelo para todo o bloco BRICS. As 5 prioridades levadas ao encontro foram cooperação em saúde, financiamento de ações de combate à mudança do clima, comércio, investimento e finanças do BRICS, governança da inteligência artificial e desenvolvimento institucional do BRICS. Mas por que isso está funcionando agora, justamente quando Trump está implementando suas tarifas? A resposta está na forma como as próprias políticas americanas estão empurrando países para longe do sistema dominado pelo dólar. O governo brasileiro recebeu o apoio de representantes de empresas americanas para as negociações com o governo dos Estados Unidos, com o objetivo de reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para lá, prevista para começar a vigorar em 1º de agosto. Empresas americanas como Amazon, Coca-Cola, GM e Caterpillar estão pedindo para o governo americano parar com as tarifas porque elas sabem que vão prejudicar seus próprios negócios. No estudo de impacto potencial das tarifas da Universidade de Yale, os metais ocupam o 1º lugar na lista de estimativas de aumento de preços, com 39,4% de alta nos meses seguintes às tarifas e 17,9% no longo prazo. E quem produz esses metais? O Brasil é o 2º maior fornecedor de aço aos Estados Unidos e o maior exportador de nióbio mundial. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo e responde por 23% das importações americanas do produto, segundo o cálculo da Genial Investimentos. Os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo e, com exceção de pequenos cafezais no Havaí e em Porto Rico, não produzem a commodity. O que isso significa? Significa que quando Trump impõe tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, ele está literalmente forçando consumidores americanos a pagarem mais caro por produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir sozinhos. E está forçando o Brasil a procurar outros mercados. E é exatamente isso que está acontecendo. A tarifa de 50% inviabiliza as vendas, forçando as empresas a redirecionarem sua produção para o mercado doméstico ou a buscarem novos mercados de exportação. Esses novos mercados não são aleatórios, são os outros, países do BRICS, que estão de braços abertos para receber produtos brasileiros sem tarifas punitivas. A China, especificamente, está se posicionando como o destino natural dessa produção redirecionada. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com um volume de comércio bilateral de 136,3 bilhões de dólares entre janeiro e outubro de 2024, segundo dados do governo brasileiro. E aqui está o ponto crucial. O acordo permitirá à China e ao Brasil realizar suas transações comerciais e financeiras massivas diretamente, trocando yuan por reais e vice-versa, em vez de passar pelo dólar. Cada tarifa que Trump impõe está literalmente empurrando mais comércio para fora do sistema financeiro americano. Os pagamentos em yuan representaram 2,19% dos pagamentos globais por valor no mês passado, contra 1,91% em janeiro, ficando em 5º lugar entre as principais moedas pelo 13º mês consecutivo. Pode parecer pouco, mas estamos vendo um crescimento consistente da participação do yuan no comércio global, justamente no momento em que o dólar está perdendo força. A consequência mais duradoura dessas tarifas é o clima de incerteza. Por que investir ou depender dos Estados Unidos se a política comercial muda a cada governo? No longo prazo, isso leva países a redirecionar comércio e investimentos para parceiros mais previsíveis, deixando os Estados Unidos cada vez mais isolados. Essa análise resume perfeitamente o que está acontecendo. Os Estados Unidos
na tentativa de usar sua força econômica para pressionar outros países, estão, na verdade, demonstrando exatamente por que esses países precisam encontrar alternativas. E essas alternativas não existem apenas no papel. O bloco conta ainda com um banco próprio de financiamento de projetos. Em resposta às dificuldades de acesso a recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o BRICS criou em 2014 o novo Banco de Desenvolvimento com um capital inicial de 50 bilhões de dólares para o financiamento de projetos sustentáveis e de infraestrutura nos países membros e nas nações em desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, já liberou recursos para financiar 31 iniciativas no Brasil, como usinas solares e eólicas. O Rio Grande do Sul conseguiu uma linha de quase 6 bilhões de reais para a reconstrução do estado após as enchentes no ano passado. Isso não é teoria. São bilhões de reais em investimentos concretos que estão acontecendo fora do sistema financeiro tradicional dominado pelos Estados Unidos. E aqui começamos a ver por que o Brasil está numa posição tão estratégica nessa transformação global. O Brasil tem a presidência temporária atual em 2025, o que significa que o país está liderando as discussões sobre o futuro do bloco justamente no momento em que ele está se expandindo e se fortalecendo. Cerca de 30 países manifestaram interesse em integrar o bloco na condição de parceiros, e 13 países foram aprovados. Turquia, Indonésia, Bielorrússia, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia. Estamos vendo uma fila de países querendo participar de um sistema que oferece uma alternativa real ao modelo econômico ocidental. Mas por que esses países estão correndo para os BRICS? Com o bloco do Atlântico Norte sob tanta pressão, o interesse nos BRICS está crescendo. A legitimidade ocidental, além disso, está enterrada nos escombros de Gaza. A legitimidade do Ocidente está sendo questionada não apenas por questões econômicas, mas por uma série de crises que demonstraram as limitações do modelo que dominou o mundo por décadas. Para o Egito, que lutou com escassez de dólares e programas do FMI por anos, as transações em moedas locais são atrativas. Para a Indonésia, a diversificação de laços comerciais e diplomáticos é uma demonstração de sua política de não alinhamento de longa data. Cada país tem suas próprias razões para buscar alternativas, mas o resultado é o mesmo: menos dependência dos Estados Unidos e do sistema financeiro dominado pelo dólar. E o Brasil está capitalizando essa tendência de forma magistral. Impulsionado pela política Nova Indústria Brasil de Lula, a Bahia é um exemplo principal da transição energética global em funcionamento. Dois gigantes americanos da indústria do século XX, Ford e GE, venderam suas plantas em Camaçari para a BYD e Goldwind, respectivamente, que são os maiores fabricantes mundiais de veículos elétricos e turbinas eólicas. Vamos entender o que isso significa. Empresas americanas históricas como Ford e GE estão vendendo suas fábricas no Brasil para empresas chinesas que são líderes mundiais em tecnologias do futuro. O primeiro carro feito no Brasil da BYD há tempo para a cúpula do BRICS. Mas o que torna tudo isso ainda mais impressionante é como o Brasil está conseguindo equilibrar essa transição sem antagonizar completamente os Estados Unidos. O professor de ciência política Fabiano Mionichuk, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destacou que o Brasil terá que deixar mais claro para o mundo o que significa esse tipo de mecanismo de pagamento em moeda local. O Brasil tem enfatizado bastante, principalmente na figura do seu negociador novo, o embaixador Maurício Lírio, que não pretende avançar no sentido da desdolarização das relações econômicas internacionais. O Brasil está jogando um jogo muito sofisticado. Está construindo alternativas ao sistema americano sem declarar guerra ao sistema americano.
está oferecendo aos países a opção de diversificar suas parcerias sem forçá-los a escolher lados numa nova Guerra Fria. E isso está funcionando. A aceitação do dólar como moeda de reserva está ligada ao sistema multilateral criado após a Segunda Guerra. Na medida em que esse sistema deixa de existir, é natural que os países procurem outras formas, afirmou Celso Amorim. O sistema criado após a Segunda Guerra Mundial está sendo gradualmente substituído por algo novo, e o Brasil está no centro dessa transformação. A moeda norte-americana é usada em 88% de todas as transações globais, de acordo com a última pesquisa trienal do Banco de Compensações Internacionais, publicada em 2020. O yuan, por outro lado, fica com 7%. Esses números mostram que ainda estamos no início dessa transição, mas a direção está clara. O que estamos vendo é o nascimento de um mundo verdadeiramente multipolar. Essa nova etapa, pautada pela proposta de uma comunidade de futuro compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, posiciona as duas nações como líderes na solução de desafios globais. As próprias tarifas de Trump, ironicamente, estão acelerando essa transição. Cada empresa americana que perde mercado por causa das tarifas, cada consumidor americano que paga mais caro por produtos básicos, cada país que busca alternativas para não ficar refém das mudanças de humor políticas americanas. Tudo isso está contribuindo para consolidar o sistema alternativo que Brasil e China estão construindo através dos BRICS. O impacto econômico das tarifas impostas pelo governo americano está apenas começando, segundo a avaliação de Kelly Mayman Hawk, conselheira sênior da McLarty Associates. Segundo ela, os efeitos das medidas recíprocas já são sentidos pelos consumidores americanos e tendem a se intensificar. Enquanto os efeitos das tarifas se intensificam nos Estados Unidos, criando mais instabilidade e mais razões para outros países buscarem alternativas, do outro lado do mundo, Brasil e China estão consolidando um sistema que oferece exatamente o que esses países procuram: estabilidade, previsibilidade e crescimento sem chantagem política. A queda de mais de 10% do dólar no primeiro semestre de 2025 pode ser apenas o começo. Não porque existe uma conspiração mundial contra a moeda americana, mas porque existe algo muito mais poderoso, uma alternativa viável que está funcionando na prática. O mundo está assistindo em tempo real à emergência de uma nova ordem econômica global. E nessa nova ordem, países como Brasil e China não são mais mercados periféricos lutando por migalhas da mesa americana. São os novos arquitetos das regras do jogo. As tarifas de Trump, pensadas para fortalecer a posição americana, podem acabar sendo lembradas como o momento em que os Estados Unidos aceleraram sua própria transição de superpotência solitária para potência importante num mundo de muitos polos. E nessa transição, o Brasil não aparece como coadjuvante, mas como protagonista de uma transformação histórica que está acontecendo diante dos nossos olhos. A pergunta não é mais se essa nova ordem multipolar vai emergir. Ela já está emergindo. A pergunta é se o resto do mundo vai conseguir se adaptar a uma realidade onde o poder econômico global não se concentra mais em Washington, mas se distribui entre várias capitais que aprenderam a cooperar em vez de competir. E pelo que estamos vendo acontecer entre Brasil, China e os outros países dos BRICS, a resposta parece ser: o futuro não será americano, será multipolar e será definido por países que souberam enxergar além das pressões do presente para construir as soluções do futuro. Embaixador, enquanto a gente estava aqui conversando, finalmente houve um telefonema entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. O senhor um pouco antecipou que isso aconteceria. Alguns dias houve... Poderia acontecer. Poderia acontecer? Aconteceu. E houve há poucos dias também uma comunicação com o presidente Modi, da Índia. Dá a sensação que o Brasil está tentando alguma articulação, pelo menos com alguns países do BRICS,
para enfrentar esse cenário tão complexo com os Estados Unidos. Por que o presidente Lula está procurando esses outros presidentes? Qual era o objetivo dessa ligação hoje ao presidente da China? Existe uma articulação? O BRICS ou alguns países do BRICS poderão ter uma reação em bloco? O que a gente pode esperar para os próximos dias? Janaína, não está se procurando necessariamente uma ação em bloco. Agora, a gente trocar ideias, saber como reagir e trocar experiências, eu acho, defender o multilateralismo, defender a OMC, eu acho que isso é natural. Eu acho que é um dos objetivos dos BRICS é a defesa do multilateralismo. A Índia está muito longe, a Índia se gaba de ser a maior democracia do mundo, é o que ela disse. Eu não estou pondo nada em questão, eu acho que é o que eles dizem e eu respeito. Então, qual é o problema de ligar para a Índia, de ligar para a China? São parceiros nossos. Né, que, aliás, no caso da Rússia, foi o Putin que nos ligou para nos falar. Veja, se o Brasil fosse tão desimportante como alguns de vocês aludiram, por que o presidente Putin ia ligar para o Brasil para dizer o que ele está querendo, o que ele está pensando em fazer com Trump? Não o conteúdo, mas o processo. Eu acho que é preciso entender que o Brasil é um grande país, não é uma superpotência, porque não tem armamentos para isso, mas é uma potência muito importante, muito respeitada no mundo, que inclusive pode legitimar iniciativas como essa dos Amigos da Paz. É o que a gente pode fazer. O meu mais sincero obrigada. As decisões de vocês têm o poder de mudar esse país, gigante por sua natureza e por jovens brilhantes que não fogem à luta. Portanto, sigam firme. E novamente, muitíssimo obrigada. O Senhor é maravilhoso. Eu ainda não voto, mas tenho a certeza que estaremos juntos, porque o Senhor me representa. O Senhor representa todos esses jovens, todos os brasileiros. Muito obrigada por ser tão incrível. Aí a Bruna arrebenta com o coração do nosso presidente.